Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Edson do canal Fortes. Neste vídeo vamos continuar a ver como é que funcionam os registros internos do microprocessador Z80. No último vídeo já demos a introdução de quais são estes registros, vimos como funciona o Program Counter e vimos como é que ele é utilizado no tratamento de saltos. Neste vídeo, vamos dar continuidade à nossa explicação e vamos falar agora de como é que o Program Counter e o Stack Pointer realizam o tratamento de desvios. Desvios estes que nós estamos a considerar como se fossem subrotinas ou até mesmo interrupções que ocorrem durante a execução de um programa no microprocessador. Então, só para termos uma pequena ideia do que é uma subrotina, o que é uma interrupção, nós sabemos que o nosso programa no Z80 ele é armazenado em localidades de memória. Contudo, estas localidades de memória, ou a memória, é como se fosse uma lista em que cada instrução é executada seguindo uma certa sequência. Vamos tomar em consideração, por exemplo, como se fosse uma receita de bolo. Em uma receita de bolo, nós temos primeiro passo, faz isto. Segundo passo, faz aquilo e assim sucessivamente. Da mesma forma, o microprocessador Z80 faz o mesmo, onde os números ou os passos seriam os endereços de memória e as operações a serem dadas na tal receita seria o conteúdo dos endereços onde nós temos já lá armazenado as instruções. Então, temos, por exemplo, este programa em azul claro. Se fosse um programa que tivesse que ser executado, teríamos que o Program Counter iria endereçar a primeira localidade, executar, ou seja, o microprocessador executar a primeira instrução, depois a segunda, a terceira, a quarta e assim sucessivamente. Contudo, existem situações em que nós temos um bloco de programa que vai ser utilizado várias vezes no mesmo programa. Então, para nós não estarmos a repetir este bloco, realizamos aquele bloco em uma subrotina, onde essa subrotina vai ser chamada várias vezes no momento que for necessário durante a execução deste programa principal. Para além disso, existe aquilo que se chama de interrupção, que é quando um processo externo de maior prioridade que o programa principal, ele deve ser executado e assim é chamado para ser executado antes do programa principal ser terminado. Contudo, ambos os desvios, ou seja, a subrotina como a interrupção, quando elas ocorrem e depois de terminarem, devem voltar para a posição a seguir da próxima instrução que deve ser executada no programa principal. Um exemplo disso seria, por exemplo, se nós tivéssemos um programa principal que é este e houvesse uma subrotina a ser chamada no endereço 0002, quando terminasse esta subrotina, eu deveria voltar ao meu programa para continuar a executar a instrução número 4 no endereço 003, assim como a interrupção. Se acontecer uma interrupção, iremos ver mais tarde como é que isso acontece. Se acontecesse uma interrupção aqui na instrução 0002, o microprocessador deve terminar de executar essa instrução, chamar a interrupção e depois, quando terminar a interrupção, voltar à sua execução normal do programa principal. Então, aqui conseguimos ver que o Program Counter não é suficiente para nós fazermos a execução normal, saltar para uma outra subrotina ou um desvio neste caso, e depois voltar para a posição a seguir aquela que nós havíamos desviado. Porque o Program Counter ele somente é atualizado para realizar saltos ou desvios, ele não armazena o próximo valor
ou o valor que ele estava, ou o valor para onde ele vai. Ele não faz isso. Ele só é atualizado. Então, para percebermos como é que existe, como é que funciona este tratamento de desvios, vamos supor que temos aqui depois uma subrotina, que é composta por estas 3 instruções, e uma pilha. Como nós vimos no último vídeo, a pilha é uma lista, podemos assim dizer, de endereços onde são usados para armazenar os endereços de retorno quando ocorre um desvio. Então, a pilha, para este caso, foi reservada os endereços aqui representados a partir de 5FFF até 6000. Como podemos ver, esta pilha tem 4 endereços que podem ser usados para armazenar alguma informação. Mas como sabemos que esses endereços são endereços de 8 bits e um endereço de memória, esses endereços têm a localidade de 8 bits e um endereço de memória ocupa 16 bits, é fácil verificar que para nós armazenarmos um endereço é necessário 2 endereços da pilha. Então, se esta pilha só tem 4 lugares de memória, ela só pode armazenar até no máximo 2 endereços, dos quais são endereços de desvios que aconteceram no programa principal. Mas, para não alongar muito, vamos ver como é que isto iria acontecer. Primeiro, temos o Program Counter inicializado no endereço 0000, que é o primeiro endereço de memória de execução do programa principal. Ao ser executada a primeira instrução, o Program Counter atualiza o seu valor para o próximo valor da localidade de memória, onde se encontra a próxima instrução, e assim sucessivamente até chegarmos a uma instrução que, neste caso concreto, ou neste caso específico, está-se a referenciar a um desvio. Ou seja, o Program Counter encontrou uma localidade de memória onde existe uma instrução que está a pedir que seja feita a execução de uma subrotina, que é a subrotina que está localizada no endereço 5005. Então, o que vai acontecer agora? Este endereço 5005 ele vai ser atualizado no Program Counter, mas o Program Counter tem que saber para onde é que vai voltar. Ou seja, o endereço 0003, que é o próximo endereço da instrução a ser executada, quando voltarmos à subrotina, deve ser armazenado em algum sítio. Vamos ver como é que isso acontece. Então, o Program Counter ele é atualizado com o novo endereço para o qual deve ser feita a execução da subrotina, e este endereço 003 é armazenado na pilha, ou seja, é atualizado na pilha, sendo que os bits, o byte menos significativo fica no endereço menos significativo e o byte mais significativo fica no endereço mais significativo da pilha. Então, a pilha, ao armazenar estes valores, o ponteiro é atualizado para mostrar onde é que está esse valor de retorno. Ou seja, o ponteiro ele não guarda o valor de retorno. O ponteiro não guarda 0003. O ponteiro referencia ou aponta para o endereço da pilha onde está o valor de retorno para o nosso programa principal. Neste caso, é o endereço 6001, onde está o endereço mais significativo, o byte mais significativo do endereço de retorno 0003. E assim continua a execução da subrotina, onde o Program Counter é incrementado. Contudo, ao realizar a última instrução da subrotina, ele encontra que deve retornar. Retornar para onde? Para o seu programa principal. Mas para onde é que vai voltar para o seu programa principal? Ele não pode voltar para o endereço 0000. Por quê? Porque ele já executou o endereço 000. Ele deve voltar para o endereço 0003, que é o próximo endereço que se encontra
a próxima instrução depois de acontecer o desvio. Então, este endereço 003 é retornado da pilha para o program counter. Ou seja, não é retornado do stack pointer, ou seja, não é retornado do ponteiro da pilha. Ele é retornado da pilha onde é atualizado no program counter, e este é atualizado para o novo valor, e o stack pointer retorna à sua posição inicial, ou seja, ele volta a apontar para o topo da pilha. Quando aconteceu um desvio e a pilha foi atualizada com o endereço de retorno, o topo da pilha deixou de ser 5FFF, passou a ser 6001. Quando este valor foi retornado, a pilha agora o seu topo voltou para 5FFF. Então, o stack pointer agora é atualizado e o programa continua de forma normal. Mas podem estar se a perguntar, então, se a pilha tem 4 endereços, quando é que seriam usados os outros 2? Ou para que serve uma pilha que tem vários endereços, onde pode armazenar vários valores de retorno? Existem situações, por exemplo, que temos uma subrotina e dentro desta subrotina chamamos de uma nova subrotina. Então, temos temos 2 desvios em que um está dentro do outro. Neste caso, quando acontecesse esse desvio que está dentro de um desvio, a pilha iria armazenar novamente o valor do próximo endereço a ser executado na subrotina e o stack pointer voltaria a ser incrementado para poder guardar o valor de retorno daquela primeira subrotina. E desta forma, o topo da pilha seria atualizado. Bem, para este vídeo vamos terminar por aqui. Já percebemos, espero que tenham percebido como é que funciona o program counter e o stack pointer no tratamento de desvios e de saltos que vimos no vídeo anterior. Nos próximos vídeos iremos continuar a ver como é que funcionam os outros registros do microprocessador Z80. Espero que tenhas gostado, espero que estejas a gostar desta sequência de vídeos. Se sim, deixa o teu like ou curta o vídeo. Não esqueças de colocar algum comentário caso tenhas alguma opinião, alguma crítica sobre estes vídeos. E não te esqueças também de inscrever no canal para poder estar a par de todas as atualizações e compartilhar os nossos vídeos para podermos chegar a mais pessoas que estejam interessadas neste conteúdo. Muito obrigado pela vossa atenção e até ao próximo vídeo.